complementando, senhor presidente. Senhor presidente. É uma provocação. Eu queria chamar a atenção dos senhores senadores. É uma provocação colocar como relator um membro do PSDB. Não só membro do PSDB. O maior aliado do candidato a presidente da República derrotado, senador Aécio Neves, que por ressentimento, desde o primeiro dia, depois do resultado, não reconheceu o resultado da eleição. Você sabe que 2 dias depois de derrotado, ele entrou na justiça, questionando o uso da máquina pública. Depois pediu recontagem de votos. Depois fez o papel, na minha avaliação, ridículo, de pedir que fosse nomeada não a Dilma, mas a chapa do senador Aécio Neves. Então, senhor presidente, é uma provocação. No momento atual, nós estamos virando juízes. Na escolha do presidente, o líder do PMDB acertou. Escolheu um presidente que toda a casa aplaudiu. No caso do PSDB, eles têm 11 senadores. Nós do PT também temos 11 senadores. Nós não estamos pedindo para a gente a relatoria, mas a gente queria que o mesmo critério de escolha do presidente Raimundo Lira pesasse nesse caso aqui. Não é justo. Já começa, como é que se coloca um relator do PSDB, o maior aliado do senador Aécio Neves? Qual é a isenção para discutir se há crime ou não há crime? Então é um apelo político que eu faço a essa casa para que até o dia de amanhã encontre um relator que seja aplaudido por toda a casa. Porque colocar o senador Anastasia, nós já sabemos qual voto ele vai proferir. Senhor presidente, artigo 14, senhor presidente, apenas para uma rapidíssima consideração, até porque argumentos falaciosos como esse não merecem a minha resposta. O que fez o PSDB depois das eleições e depois de eu ter assumido a derrota eleitoral em ligação ao presidente da República, foi entrar com uma ação junto ao TSE, que foi acolhida pelo TSE, mostrando que ilicitudes haviam sido cometidas durante o período eleitoral. Não vou polemizar com o senador, porque seria talvez dar a ele uma dimensão que ele não tem. Apenas me ocorre aqui... Você está na delação do Delcídio. Até como uma... Não é aquilo que ele tem dito. Esse nível de debate não interessa ao Senado. Eu apenas digo ao ilustre senador, lembrando aqui Platão, que há mais de 2000 anos atrás nos ensinava algumas coisas, e uma sempre me vem à mente quando escuto este senador na tribuna. Platão dizia, e viveu 400 anos antes de Cristo, que as pessoas comuns, senhor presidente, falam de coisas, as pessoas brilhantes falam de ideias, e as pessoas medíocres falam de pessoas. Então o senador só vem à tribuna, talvez pela ausência de argumentos, para atacar pessoas. O que nós estamos propondo é algo que vai ser discutido na comissão, no fórum adequado, de forma democrática, sem necessidade de ofensa a quem quer que seja. O senador Antônio Augusto Anastasia é reconhecido nesta casa como um dos mais qualificados senadores, professor de direito constitucional, equilibrado, ameno no trato, e cumpre-se o regimento indicado pelo segundo maior bloco. Não é possível que numa questão como essa, nós já vamos aqui fazer um debate pessoal de um nível que a sociedade brasileira não quer mais. Portanto, concordo com Vossa Excelência que no âmbito da comissão especial será dirimida essa questão. Eu acho que o Senado Federal estará extremamente bem representado pelo senador Antônio Augusto Anastasia, como estará pelo senador Raimundo Lira e pelos demais membros da comissão. É hora de travarmos o debate em torno dos temas centrais, das acusações que são feitas ao presidente da República, e tirarmos isso desse fla-flu, dessa discussão entre partidos, porque ela em nada atende às expectativas do Brasil, que vive um momento de uma crise extremamente aguda e profunda. Platão é que dizia: as aparências enganam. A máscara desse senador senhor já caiu no presidente, país. senhor presidente, apenas para contraditar a... Como é que se coloca um relator do PSDB, o maior aliado do senador Aécio Neves? Qual é a isenção para discutir se há crime ou não há crime? Então é um apelo político que eu faço a essa casa para que até o dia de amanhã
encontre um relator que seja aplaudido por toda a casa. Porque colocar o senador Anastasia, nós já sabemos qual voto ele vai proferir. Senhor presidente, artigo 14, senhor presidente, apenas para uma rapidíssima consideração, até porque argumentos falaciosos como esse não merecem a minha resposta. O que fez o PSDB... Complementando, senhor presidente, é uma provocação. Eu queria chamar a atenção dos senhores senadores. É uma provocação colocar como relator um membro do PSDB, não só membro do PSDB, o maior aliado do candidato a presidente da República derrotado, senador Aécio Neves, que por ressentimento, desde o primeiro dia, depois do resultado, não reconheceu o resultado da eleição. Você sabe que 2 dias depois de derrotado, ele entrou na justiça, questionando o uso da máquina pública. Depois pediu recontagem de votos. Depois fez o papel, na minha avaliação, ridículo, de pedir... Senador, lembrando aqui, Platão, que há mais de 2000 anos atrás nos ensinava algumas coisas, e uma sempre me vem à mente quando escuto este senador na tribuna. Platão dizia, e viveu 400 anos antes de Cristo, que as pessoas comuns, senhor presidente, falam de coisas, as pessoas brilhantes falam de ideias, e as pessoas medíocres falam de pessoas. Então o senador só vem à tribuna, talvez pela ausência de argumentos, para atacar pessoas. O que nós estamos propondo é algo que vai ser discutido na comissão, no fórum adequado, depois das eleições e depois de eu ter assumido a derrota eleitoral em ligação ao presidente da República, foi entrar com uma ação junto ao TSE, que foi acolhida pelo TSE, mostrando que ilicitudes haviam sido cometidas durante o período eleitoral. Não vou polemizar com o senador, porque seria talvez dar a ele uma dimensão que ele não tem. Apenas me ocorre aqui... Você está na delação do Delcídio. Até como uma... Não é aquilo que ele tem dito. Esse nível de debate não interessa ao Senado. Eu apenas digo ao ilustre... que fosse nomeada não a Dilma, mas a chapa do senador Aécio Neves. Então, senhor presidente, é uma provocação. No momento atual, nós estamos virando juízes. Na escolha do presidente, o líder do PMDB acertou. Escolheu um presidente que toda a casa aplaudiu. No caso do PSDB, eles têm 11 senadores. Nós do PT também temos 11 senadores. Nós não estamos pedindo para a gente a relatoria, mas a gente queria que o mesmo critério de escolha do presidente Raimundo Lira pesasse nesse caso aqui. Não é justo. Já começa